No vídeo de hoje eu vou te mostrar como precificar corretamente o seu agente, não ter prejuízo e ganhar uma grana boa com os agentes de IA. Para quem não me conhece, eu me chamo Marco Aurélio Rosa, sou especialista em automação e agentes de inteligência artificial para você poder usar no seu negócio, para você poder vender, faturar e ganhar dinheiro. Vem comigo, bora pro vídeo! Hoje a gente vai falar especificamente sobre esse caso, aonde você está vendendo o seu agente, né? Onde você está trabalhando ali com o seu agente para poder ganhar dinheiro. E aí, a grande dúvida não é só como construir seu agente, como deixar ele bem performático, como resolver a sua situação, mas também como cobrar isso do seu cliente. E aí, para você entender bem como que isso funciona na prática, que aqui você sabe, né? Nesse canal a gente só fala de coisa que funciona na prática, que funciona na vida real. Por isso que a gente traz as melhores ferramentas e sempre as melhores indicações para vocês, tá? O que eu tô testando na minha vida real, eu trago aqui para vocês. E aí vocês vão que vão. O que você precisa saber quando você vai colocar um preço no seu agente? A primeira coisa que você precisa saber, você precisa entender os custos que estão relacionados com o seu agente. Fiz aqui um mapa mentalzinho bem basicão, só para você ter uma clareza melhor sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que você precisa saber é, você vai ter um custo com plataforma. Então, vamos abrir isso daqui e colocar um exemplo de um agente simples. Esse agente simples seria um agente de agendamento, uma coisa bem básica ali, tá? Onde ele vai conversar via WhatsApp não oficial, e vai te entregar ali agendamento de linguagem natural, que não interessa, né, se for um chatbot e tiver botão 1 para isso, 2 para aquilo. Isso daí, gente, passado, né? Se você tá aqui nesse canal é porque você já sabe que ninguém mais faz isso. 2025, se você estiver fazendo ainda, usando outras ferramentas aí, tá atrasado, né, jovem? Vamos pro futuro, o futuro é agora. Voltando, o custo com plataformas aonde você pode hospedar ali, deixar o seu agente disponível para utilização. Não é segredo para ninguém, aqui nesse canal eu trago as melhores ferramentas e hoje eu tô usando o Chatvolt, que é maravilhoso, tá? Então, dentro do Chatvolt você vai ter um custo com ele. Vamos dar uma olhada aqui melhor sobre esse custo. Aqui tá a página do Chatvolt. Uma dica que eu te dou, gente, sempre que você for olhar uma nova plataforma, que você for utilizar, alguma coisa que você for usar, dá uma olhadinha na página de preços ou pricing. Opa. E aí você vai conseguir entender direitinho como que ela vai fazer para te cobrar. Então, aqui dentro do Chatvolt, você tem aqui a abinha de preços. Dentro dos preços, você tem aqui os planos disponíveis para os seus agentes, tá? Esse preço aqui, ele vai influenciar diretamente como que você vai cobrar do seu cliente, tá? Mas aí, uma coisa que você tem que ter muito claro na sua cabeça, tá? Não é só isso, não é só pegar esse valor ali, ó, e falar, ah, meu agente custa R$129 por mês para você poder fazer. Esse é o preço de base, tá? E aí, você tem que ficar ligado nisso daqui. Vamos partir desse primeiro plano aqui de R$129 por mês. Com esse plano de R$129 por mês, você consegue fazer um agente. E esse agente tem esse detalhezinho aqui muito importante, que é a quantidade de créditos que o seu agente vai utilizar. Se você não viu ainda o vídeo, dá uma olhada nesse vídeo que eu falei sobre janela de contexto. Nesse vídeo você vai entender como que os créditos se relacionam com a performance do seu agente e também com o custo dele. Dentro dessa quantidade de créditos, você vai ter mensalmente, a cada 30 dias ali, uma quantidade de mensagens que o seu agente consegue gerar. Traduzindo de uma maneira bem simples para você, um crédito é igual a uma mensagem. Se você estiver usando dentro a sua uma LLM, que faça isso. Oh, chegou meu café. Chegou meu café. Obrigado, café. Obrigado, obrigado. Então, voltando, você tem o crédito do que vai ser consumido pelo seu agente. Um crédito, uma mensagem, desde que você faça corretamente a configuração. Mas nem sempre é isso, tá? Então, o que você precisa saber? Primeira coisa, o que esse agente vai fazer? É um agente de suporte? É um SDR? No caso, o exemplo que a gente trouxe, é um agente de agendamento. Então, ele está tratando direto ali com o público. Ele está fazendo o agendamento, está consultando a agenda, está efetivando o agendamento. Muitas vezes você põe um follow-up, porque você está provavelmente tentando ali fazer com que aquele agendamento se cumpra. Então, você tem que calcular mais ou menos quantas mensagens que aquele agente vai trocar. Se ele troca muitas mensagens, ele vai precisar
de muitos créditos. E assim sucessivamente. Pensa nisso na hora que você estiver fazendo. Dizem que um número bom para você saber, a gente nunca sabe exatamente quantas mensagens que vão ser trocadas, né? No geral, em média, 10 mensagens o agente consegue resolver a situação daquele cliente, tá? Em média, tá? Depende de vários fatores, como você já sabe. Então, o primeiro custo que você vai ter é com o seu agente. Para você saber o plano certo que você vai escolher, você tem que saber quantos créditos que você quer por mês, tá? Uma outra dica que eu te dou é, não fica muito apegado ali na quantidade de agentes que você vai gerar em cada plano, tá? Por quê? Porque, gente, de novo, vai depender muito de como que o seu usuário interage ali com os agentes, tá? Dependendo do caso de uso, fala muito, né? A pessoa fala muito, então consome mais créditos. Ou então, por exemplo, ele vai trabalhar com vendas. As vendas, a gente sabe, tem sazonalidades, né? Pode ser períodos do ano ali que ele vai conversar mais, outros períodos ele vai conversar menos. Enfim, isso tudo influencia na hora de você calcular o custo com a plataforma para o seu agente. Inclusive, galera, aqui na Uai, a gente tem alguns cupons de desconto, tá? Então você vai ter desconto no Chatvolt, você vai ter desconto no ZAPI. Então entra lá na comunidade, marca Max, dá um @Max, me dá os cupons, que ela vai te mandar o cupom de desconto para você economizar mais ainda e dar mais valor pro seu bolso. Outra coisa, plataforma de comunicação, né? Dentro do Chatvolt, a gente utiliza para poder conectar ao WhatsApp o ZAPI. É outra plataforma, essa plataforma também tem um preço. Aqui no ZAPI, você tem o plano de R$ 99,00 por mês. Então, você tem mais esse custo para poder operacionalizar o seu agente via WhatsApp, que é o canal mais comum e mais utilizado dentro do Brasil. Então, anota aí, obrigatoriamente, um custo de, no mínimo, R$ 129,00 por mês, mais R$ 99,00 por mês. Então, você tem aí 230, mais ou menos, por mês para os custos com o seu agente. Supondo que ele é um agente de integrações via Calendar, que ele vai fazer agendamentos, então, você vai usar o Call.com. O Call.com é a plataforma indicada para fazer os agendamentos. Essa plataforma também tem um custo, tá? Se você clicar aqui em preço, você vai ver que ela tem esses planos, mas é tão legal o Call.com, que ele conecta no Calendar, na agenda do Microsoft. Você consegue fazer isso no plano free. Eu, por exemplo, uso o Call.com e não pago nada há muito tempo. Esse é um custo que você não vai precisar se preocupar durante muito tempo. Mas fica de olho, tá? Fica de olho, pode ser que você precise. Você precisa de ter essas continhas na mão. Call.com. E pode ser, não obrigatoriamente, que você também precise do Make. O Make, inclusive, tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre ele, porque ele serve, como que você usa, etc. O Make é um sistema que você consegue fazer integrações com outros sistemas e sair desembolando um monte de situações. Neste caso, você também vem aqui, ó, e procura o pricing, que na verdade é o preço. Quando você clica aqui, você tem também aqui os planos do Make, mensalmente, anualmente, como que você faz para poder pagar o Make. Inclusive, gente, esse assunto todo que eu tô falando aqui, ele surgiu de uma dúvida de uma galera que tá lá na comunidade Uai. Se você não conhece a comunidade Uai, clica aqui embaixo, tem um link para você entrar lá, é grátis e você consegue trocar ideias sobre agentes, conversar com pessoas que estão fazendo o mesmo que você. Então, esses aqui são os planos do Make, tá? Os planos mensais. Fica atento a isso. Plano mensal, plano anual, tá? Eles sempre tentam te recomendar um plano anual, lógico, para dar aquela injeção de caixa neles. Mas se você não quiser, paga o mensal. Eu mesmo tô no mensal. Deveria estar pagando anual, inclusive, para dar aquela economizada, né, Marco Aurélio? Então, com $10 por mês, você tem 10 mil operações. Então, esses são os custos. $10 com o Make, de graça. O Call, 99, o ZAPI e 129 para o Chatvolt. Mas, meus queridos, o mais importante de tudo é o seu posicionamento. O que significa? O que eu quero dizer com esse posicionamento? Você tem basicamente duas opções. Ou você se coloca como um prestador de serviço, ou você se coloca como um fornecedor de um produto. Isso vai fazer total diferença de como você vai cobrar do seu cliente. Porque é o seguinte, enquanto um prestador de serviço, você tem a opção de simplesmente cobrar uma implantação para o seu cliente, mas você também tem a possibilidade de cobrar uma recorrência do seu cliente. Por quê? Todos nós
que já estamos aqui, se você está aqui, você já tem noção do que é um agente de IA, pelo menos. Você sabe que o agente de IA, gente, ele é praticamente um organismo vivo. Ele sempre pode melhorar, ele sempre pode aplicar uma técnica nova, fazer alguma coisa diferenciada. Sempre ele pode trazer mais e mais para você, tá? Que hoje o mercado 2025, o mercado brasileiro, ainda está um pouco resistente quanto a isso. A melhor forma de você amenizar essa situação é trazer a consciência do seu usuário de que, na verdade, você não está entregando para ele um sistema pronto, mas você está entregando um funcionário. E o funcionário tem um salário. E o salário é a recorrência que vai para o seu bolso. Então, você pode cobrar a implantação e você pode cobrar a recorrência. E aí, nesse caso, os custos com as plataformas podem ser cobrados diretamente do seu cliente. Ou seja, ele pega o cartão e passa o cartão lá no Chatvolt, ele passa o cartão lá no Make, pega o cartão, passa o cartão lá no ZAPI. É um modelo que pode trazer um pouco mais de complexidade ali na hora do seu cliente fazer o pagamento. Por quê? Porque ele está pagando você, ele está pagando o Chatvolt, ele está pagando o ZAPI, ele está pagando o Make. São no mínimo 4 custos que o seu cliente tem para ter um agente só. Esse é uma grande questão que você precisa de pensar antes de dar esse tipo de precificação para o seu agente. A outra forma de você fazer a sua precificação é se você cobrar um produto. Então, por exemplo, eu quero criar um produto de um agente de IA de agendamento para mecânicas. Então, esse modelo você pode tranquilamente cobrar um valor só do seu cliente, que vai ser a mensalidade do produto. No caso, agenda para mecânica. E aí você consegue ter uma marca, ter um nome seu, e o seu cliente não precisa saber que está usando o ZAPI, não precisa saber que está usando o Chatvolt, não precisa saber de nada desses custos que você tem por trás. E aí, agora você vai saber qual é a vantagem e qual é a desvantagem de cada um desses modelos. No caso, se você é um prestador de serviço, você tem a vantagem de fazer o quê? Você tem transparência total de custos com seu cliente. Essa transparência total de custos te dá liberdade de usar sempre as melhores ferramentas. Não significa que no produto você não vai dar o melhor para o seu cliente, tá? Mas com essa transparência você tem ali a liberdade de poder chegar para o seu cliente e falar: ô Joãozinho da mecânica, aí ó, deixa eu te falar um negócio, seu agente aqui não tá muito bom. Por quê? Porque ele tá usando o GPT-4o Mini, é a LLM mais ruim que tem no mercado aí. Não é ruim, mas é piorzinha que tá tendo. Então, vamos melhorar? Vamos mudar aqui pro 4.1? Vamos, só que isso vai te custar um pouquinho a mais. Tudo bem? Tudo bem. Mas aí isso significa transparência. Isso significa que o seu cliente está fazendo ali um acordo com você e está confiando em você para entregar a melhor solução e o equilíbrio entre o custo e o benefício para ele. Já no caso do produto, como você, o cliente, não sabe, então você não tem essa transparência total para ele. Então, você fica ali, de certa maneira, limitado ao custo que você deu inicialmente para o seu cliente. Isso é um fato. Mas um outro fato é a simplicidade. E isso, gente, tem muito valor, tá? Simplicidade e branding, que é marca. A sua marca. Você é o quê? Um prestador de serviço? Ou você resolve, você dá um produto pronto para o seu cliente? Decide aí, porque essa decisão vai influenciar diretamente como que você vai cobrar do seu cliente. E aí você pode empacotar melhor a sua solução e entregar para o seu cliente a melhor forma, tanto para você quanto para ele, de pagar pelos serviços que foram prestados. É esse o vídeo, é isso que você tem que saber na hora de precificar o seu agente. Como que você vai calcular todos esses custos, como que você vai se posicionar para o seu cliente, como que você vai trazer o melhor valor possível para o seu cliente. Se você quiser saber mais, deixa aquele like maroto, inclusive, que eu esqueci de falar lá no começo, meu editora vai me matar. Como que você está fazendo o seu agente? Você está precificando de que forma? Deixa aqui embaixo, me conta. Valeu!